Pouco tempo depois que o Redmi Note 7 foi lançado, ele se tornou um sucesso, e não só no seu país natal, mas também entre os brasileiros que encontraram um ótimo custo-benefício, um dos melhores que a Xiaomi já lançou. Para aproveitar essa onda de sucesso, a Xiaomi usou um recurso também utilizado pela Motorola e trouxe o Redmi Note 8 no mesmo ano, 8 meses depois do seu antecessor. O sucesso não foi o mesmo, mas por quê? Será que o sucessor não trouxe uma evolução boa o bastante? Será que estão todos errados e o Note 8 é sim uma melhor escolha? Confere a seguir na análise comparativa aqui do Tudo Celular. Sofrendo do mesmo problema de pressa que a Motorola e também para aproveitar o sucesso do começo do ano, esses dois Redmi Note são bem similares em visual, seguem o mesmo formato, com a traseira toda reta e os cantos arredondados. Medidas e pesos também são praticamente idênticos. Na traseira, o sensor biométrico fica na mesma parte, centralizado na metade de cima, perto das câmeras que em disposição semafórica só se diferenciam pelo fato de o Note 8 ter o dobro de sensores do seu antecessor. O logotipo e as informações passaram do meio para o lado. Na frente, o queixo diminuiu um pouco de uma geração para outra, mas o menor do Note 8 ganhou um Redmi estampado, também ao estilo da Motorola. A solução do Note também é a mesma para os dois, uma gota centralizada acima da tela. As coisas se mantêm iguais no acabamento, sendo que ambos os celulares contam com moldura em plástico com traseira em vidro, com Gorilla Glass 5 dos dois lados. Eles são USB-C, Dual SIM e aceitam microSD, sendo que o Note 7 tem o slot híbrido. Pelo queixo ligeiramente menor, mesmo que com esse novo Redmi estampado aí, e por não ser híbrido, o ponto é do Note 8. Na tela, não muda muita coisa também. Pouco interessada em mexer em time que está ganhando, a Xiaomi manteve a mesma tela IPS Full HD de 6.3 polegadas de um em outro. Pela pouca diferença de tamanho, o aproveitamento é praticamente o mesmo, assim como os 409 ppi. O brilho de ambos não é dos mais fortes, mas é satisfatório. De qualquer forma, usar o Redmi Note 8 sob luz externa parece ter ficado um pouco mais fácil, por isso o ponto é do Note 8. No som, o destaque acaba ficando com o Redmi Note 7 e houve um retrocesso na nova geração. Enquanto o áudio do primeiro tem boa potência e clareza, o do mais novo peca por trazer mais distorções nos agudos e por pior qualidade para o som via fones de ouvido. Esse, aliás, como praticamente todo Xiaomi, não vem na caixa e nenhum deles é estéreo. Não há protocolos para som Bluetooth de maior qualidade também. Sendo assim, nenhum deles é lá, muito indicado para som, mas um deles vai se sair melhor. Então o ponto fica com o Redmi Note 7. Nos recursos, por serem ambos da chinesa Xiaomi, os dois celulares vêm embarcados com Android sob a interface modificada MIUI, mais familiar, para quem já teve um smartphone da marca, mas que leva um pouco de tempo a mais para pegar o jeito para aqueles que estão acostumados a interfaces mais simples e limpas. Os dois saem da caixa com Android 9 Pie e a MIUI 10. Nessa configuração, o Note 7 leva melhor, pois o seu hardware está mais otimizado em relação a essa versão, enquanto que o Note 8 desliga os apps em segundo plano para gerenciar a RAM. No início de novembro, a MIUI 11 chegou para o Redmi Note 7, mas ele ainda não foi atualizado para o Android 10. Já o Redmi Note 8 ainda não foi contemplado, e só a sua versão Pro recebeu recentemente a MIUI 11. Por ser mais novo, espera-se que o Redmi Note 8 conte com mais atualizações futuras, passando até aí talvez para o Android 11. Nas conexões, os dois trazem o que é esperado, incluindo aí aquela porta infravermelho que muitos usuários de smartphones da Xiaomi apreciam, mas sem NFC. Entretanto, sem muita lógica aparente, o Bluetooth passou da versão 5.0 no Note 7 para 4.2 no Note 8. Portanto, no resumo, o ponto aqui fica com o Redmi Note 7. O desempenho, como já era de se esperar, houve um upgrade, mesmo que mínimo, no hardware de um celular para outro. Saímos de um Snapdragon 660 para um Snapdragon 665, com conjuntos de RAM e armazenamento similares. Porém, em nossos testes, passamos pela versão de 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento no Redmi Note 7 e 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento no Note 8. Há modelos que vão até 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM para ambos, mas o Note 8 tem também uma versão com 6 GB de RAM. Isso é aparentemente necessário, pois mesmo indo muito bem nos números de benchmark, ele não foi mais veloz do que o seu antecessor nos testes de abertura. Isso tem relação com aquilo que a gente falou, o gerenciamento pior do sistema em relação ao hardware, e pode ser melhorado com a chegada da MIUI 11 para ele. Os dois suportam jogos sem problemas, mas o 665 do Note 8 lida um pouco melhor no geral e deve ter uma vida sem engasgos mais longa, sendo que é mais recente e otimizado. O ponto fica com o Redmi Note 8 pelo conjunto da obra. A bateria foi outro item em que a Xiaomi resolveu não mexer e considerou que os 4.000 mAh do Redmi Note 7 estavam de bom tamanho também para a nova geração. Porém, embora ambos passem o dia longe da tomada, o Note 8 leva melhor.
Aquela otimização lá que foi retirada do desempenho foi passada para a bateria, que realmente dura mais, mesmo que apenas 1 hora a mais nos testes práticos do Tudo Celular, tanto em uso como em tela. Na hora do carregamento ficaram na mesma, os dois trazem um carregador de 18 watts na caixa e apesar de terem suporte ao Quick Charge 4.0 levam as mesmas 2 horas e 15 minutos para recarregar, um tempo muito longo. O ponto óbvio fica com o Redmi Note 8. E na câmera, se no início esses smartphones chegam os dois com o mesmo sensor principal de 48 megapixels e um auxiliar de profundidade com 5 megapixels no Note 7 e de 2 megapixels no Note 8, o grande diferencial do modelo novo é o mesmo que justifica a chegada do Moto G8 Plus, mais câmeras. O Redmi Note 8 conta também com dois sensores extras, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels, e isso adiciona, obviamente, possibilidades de fazer fotos muito próximas, como por exemplo com temas de natureza, e também em ângulos muito abertos, pegando mais paisagem. Nas fotos em que possuem o mesmo sensor, o Redmi Note 8 se sobressai ligeiramente sobre o Note 7 e eles se igualam em qualidade razoável de recorte no modo retrato, com o sensor de profundidade e em fotos em modo noturno que acabam sendo piores do que as fotos comuns. No geral, são fotos com boas cores e com menos detalhes, ambos com HDR que deve ser utilizado com moderação. Por fim, a Xiaomi trouxe boas possibilidades de fotos com câmeras bem interessantes para a faixa de preço de ambos, mas o Redmi Note 8 leva o ponto por ter mais jeitos de fotografar. Para filmagem, os dois contam com estabilização eletrônica, que é uma coisa que evita diversos tremidos, mas o Note 8 sai na frente por permitir a gravação em 4K na câmera principal. Ambos capturam um áudio decente em estéreo e permitem a gravação em câmera lenta em Full HD a 120 fps. Pela possibilidade do 4K, o ponto é do Redmi Note 8. E na câmera frontal, mesmo eles mantendo o mesmo conjunto de sensores aqui, o Redmi Note 8 teve um aprimoramento e consegue fazer fotos um pouco melhores, mostrando que a Xiaomi também trabalha no software, além da melhoria de hardware. O ponto é do Redmi Note 8. Os dois aparelhos chegaram com preços bem similares na Europa, uma coisa entre 760 e 790 reais convertidos. Aqui no Brasil, nós temos os dois aparelhos lançados oficialmente, que chegaram por R$ 1.800 reais. A diferença do atual preço médio entre eles aqui no Brasil é tão pouca que atualmente vale gastar um pouquinho a mais e ir de Note 8 por ser mais atual, fazendo dele um melhor custo-benefício. Além disso, por ele ser mais novo, ele é o que ainda deve apresentar mais quedas de preço, enquanto o Note 7 deve aí atingir o seu patamar em alguns meses. O ponto fica de novo com o Redmi Note 8. Na nossa conclusão, por algum motivo o Redmi Note 8 não conseguiu ser o mesmo furacão que o seu irmão mais velho, mesmo tendo óbvias melhorias. Isso provavelmente se deve ao curto espaço de tempo para sua chegada, próximo demais do Note 7, que ainda estava num bom momento. As modificações não foram substanciais para uma grande mudança de uma geração para outra, algo que causasse um boca a boca de efeito, mas é inegável que ele melhorou, mantendo praticamente todas as características boas do seu antecessor. É possível dizer que o Note 7 ainda é uma boa escolha, ainda mais se ele for encontrado por um valor abaixo de R$ 1.000 em território nacional. Porém, para ter mais câmeras e um processador atualizado, é bem capaz aí que vale a pena você investir uns R$ 150 a mais para levar um Note 8. No fim, fica a sensação de que o Note 8 é um smartphone injustiçado, mas a Xiaomi também podia ter esperado um pouquinho mais de tempo para lançar ele, colocando evoluções verdadeiras que justificassem uma nova geração. E você, concorda que o Redmi Note 8 evoluiu em relação ao Note 7? Ou acha que o celular lançado mais para o começo do ano tá ótimo e não precisava de uma nova geração? Comenta aí embaixo pra gente saber o que você tá pensando. Eu fico por aqui e até a próxima!